O vídeo de hoje é super especial porque é sobre uma das mais belas histórias de amor que se tem na literatura universal, Beren e Lúthien. E também porque é mais um vídeo da série de O Senhor dos Anéis. Beren e Lúthien é um dos grandes mitos fundadores do universo tolkieniano, sendo um dos primeiros que o autor criou. Lá já por volta de 1917, o autor já dava os primeiros traços nesse conto, enquanto ele ainda servia na Primeira Guerra Mundial. Inclusive, essa obra tinha um valor super especial por Tolkien, porque ele meio que se inspirou na história dele mesmo com sua esposa, a Edith Brett, para escrever o conto. Tanto é que na lápide dela, ele pediu para escrever em Lúthien e na lápide dele está lá escrito Beren. Então pode-se imaginar que o autor tinha um apreço e um carinho super especial por essa obra. Nesse livro aqui, existem várias versões do conto de Beren e Lúthien, porque boa parte da obra de Tolkien, ela ficou inacabada ou ela ficou um pouco dispersa, né? Ela é dividida em vários trechos e em vários fragmentos de trechos de textos que o autor escreveu, mas que ele nunca compilou numa versão oficial, por assim dizer. Quer dizer, a gente tem algo próximo da versão oficial aqui no Silmarillion, mas mesmo assim, a obra de Tolkien ela ficou um tanto inacabada no final, né? Pelo menos, principalmente, as obras que se referem aos dias antigos. Esses contos mais antigos da Terra-média, né? O conto de Túrin Turambar, o conto de Beren e Lúthien, eles não finalizaram, eles não foram totalmente finalizados numa versão explicitamente oficial. E aqui, nesse livro, aparecem 5 versões, mais ou menos, né? Ou 5 textos que o Christopher Tolkien, né, que é o filho do Tolkien, ele usou para, enfim, compilar esse livro aqui. Você tem os textos do Conto de Tinúvel, né, que é uma versão mais original, né, mais primária da história, do Esboço da Mitologia, do Kenta Ndorinhua, da Balada de Leithian e do Kenta Silmarillion. E nesse vídeo eu vou abordar a versão oficial, por assim dizer, do conto, que é mais ou menos a versão que se encontra aqui no Silmarillion, propriamente dito. Já tem vídeo sobre esse livro aqui no canal. Vou deixar o card em algum lugar desse vídeo para você assisti-lo. E essa versão oficial pode ser encontrada na Balada de Leithian, que é um poema, né, um poema muito longo, inclusive, que conta a história de Beren e de Lúthien mais extensivamente, né, contando ali alguns pormenores, e em forma de poema, né, em forma de verso, e não em forma de prosa. O problema é que a Balada de Leithian, né, que é esse poema longo, ele não foi terminado completamente, né? Ele parou em um determinado momento da história e o Tolkien nunca finalizou ele. Tanto é que o final do conto de Beren e Lúthien você tem que ler em outros manuscritos do Tolkien. Agora, partindo para a narrativa propriamente dita do livro, né? Antes de abordá-la, né, eu tenho que explicar 2 detalhes que antecederam a narrativa principal contida aqui no Beren e Lúthien. A primeira é que, antes de morrer, o Fëanor, que foi um grande elfo da Terra-média, ele fez os seus filhos prometerem, né, os seus 7 filhos prometerem que somente eles reivindicariam a posse das Silmarils. Porque, na história, né, o Fëanor foi ele quem criou as Silmarils, e, portanto, somente ele ou seus filhos poderiam ter a posse delas. E ele, antes de morrer, fez com que seus 7 filhos jurarem que iriam caçar qualquer pessoa, né, qualquer ser que tivesse posse das Silmarils, porque somente eles as reivindicavam. E 2 dos filhos de Fëanor são Celegorm e Curufin, que vão ter grande participação no conto de Beren e Lúthien. E o outro detalhe que você precisa saber é que houve uma guerra na Terra-média, que é conhecida como a Quarta Guerra dos Dias Antigos, onde o Barahir, que é o pai do Beren, salvou um elfo, né, um grande rei elfo, que era o Felagund. E o Felagund, por ter sido salvo por Barahir, ele prometeu lealdade ao Barahir e aos filhos dele. Depois dessa Quarta Guerra que eu falei, o Barahir ele vai para uma região ao norte da Terra-média para tentar enfrentar, né, os serviçais do Morgoth, entre eles o próprio Sauron, né, e os orcs dele, para tentar proteger as regiões mais ao sul da Terra-média. Como o Morgoth era muito mais poderoso que os homens, né, que o Barahir, ele acaba perdendo muito dos seus companheiros. E no final só sobra ele, mais 10 e o seu filho, né, o Beren. Ou seja, ao final ficam apenas 12 homens. Aí o que acontece? Enquanto o Barahir está tentando enfrentar as hostes de Morgoth, né, os serviçais de Morgoth, ele acaba sendo traído por um dos seus amigos, né, por um dos 10 companheiros que restaram com ele. Né? Esse companheiro que trai ele é o Gorlin.
Ele não trai de maneira totalmente sem motivo, né? Ele é forçado a tal traição, porque ele é enganado por Morgoth, né? Ele recebe a promessa de que se ele traísse, ele poderia ter de volta a esposa dele, enfim, é todo um drama. Mas fato é que Gorlin trai o Barahri, que é o pai de Beren, e o Morgoth acaba descobrindo, na verdade não o Morgoth, mas o Sauron acaba descobrindo onde o Barahri e seus amigos, né, estavam escondidos, e portanto eles vão lá atacá-lo, e o Barahri acaba morrendo. No entanto, o Beren, né, o filho de Barahri, ele tinha saído do acampamento, né, saído lá de onde seus amigos, porque ele tinha ido em outra missão, né, o pai dele tinha mandado ele em outra missão, e portanto ele sobrevive a esse ataque, né, ele sobrevive porque ele não estava lá no acampamento. E aí depois disso ele enterra os ossos do pai e começa a viver uma vida de proscrito, né, uma vida sem nação, né, sem companheiros, ele começa a vagar ali pelas terras do norte, totalmente sem rumo e buscando apenas algum tipo de vingança, né? Ele começa a atacar as hostes de Morgoth, as hostes de Sauron, e inclusive acaba tendo até um certo sucesso nessas empreitadas, né? Ele consegue deter bastantes inimigos. Mas aí, com tanto o cerco vai se fechando, né? Com tanto mais e mais inimigos são mandados para caçá-lo, ele tem que ir para o sul. E nessa ida, né, ele passa por vários desafios e por vários riscos de morte, né? Ele tem que passar lá pela região das Montanhas de Terror, né, que é uma região onde tem muitos, enfim, tem uma grande maldição naquela região, mas ele consegue atravessá-las e ele chega na terra de Doriath, que é um dos principais reis, né, talvez o reino central ali da Terra-média naquela época. E chegando na terra de Doriath, ele acaba encontrando, né, uma das primeiras pessoas que ele encontra é a Lúthien, que é filha do rei de Doriath. E aí não deu outra, né? Eles acabam se apaixonando, né? Beren se apaixona por Lúthien, a quem ele chama de Tinúvel. E quando o pai da moça descobre, né? Quando o pai da Lúthien descobre, ele não aceita, né? Porque afinal é um homem, né? Ele é um homem e ela é uma elfa, né? É uma imortal. E um relacionamento assim, né? Entre enfim, pessoas de espécies diferentes nunca tinha acontecido na Terra-média, né? É a primeira vez que isso acontece. E, portanto, os elfos ali de Doriath e o próprio rei, que se chama Thingol, ele não aceita aquele romance e acaba, enfim, pensando em dar um fim em Beren, mas a Lúthien acaba convencendo o seu pai de não fazê-lo. E ela leva o Beren na presença do rei, né, para que eles possam, enfim, se conhecer e conversar, por assim dizer. E nessa reunião, o Beren fala que gostaria de desposar a sua filha, e é claro que o rei não aceita. Na verdade, ele aceita com uma condição, né? Ele propõe a Beren um desafio, e se o Beren conseguir conquistar esse desafio, ele terá a mão da sua filha, né? A mão de Lúthien. E o desafio, né, não foi nada mais, nada menos do que pegar uma das Silmarils que estão na coroa de Morgoth. Morgoth tinha roubado as 3 Silmarils de Fëanor e as pôs na sua coroa, né? E o desafio que Thingol deu pro Beren foi tirar pelo menos uma dessas Silmarils e trazer para o rei. E essa cena é muito engraçada porque o Tolkien diz que o Beren riu dessa solicitação e aceitou a missão, né? Aceitou o desafio como se fosse a coisa mais simples do mundo, né? Como se não fosse literalmente ir até a terra mais obscura da Terra-média e enfrentar o maior vilão de toda a Terra-média, né? O maior vilão das histórias tolkienianas. E, portanto, ele imediatamente sai nessa empreitada, mas ele não vai ao norte, né? Ele não vai ali para onde está o reino de Morgoth. Ele vai antes ao sul, porque ele vai pedir ajuda para o rei Felagund. Porque lembra que eu falei que o rei Felagund tinha prometido aliança com o pai de Beren, né? Que era o Barahri. E, portanto, ele vai, né? O Beren vai no reino de Felagund para solicitar ajuda nessa sua empreitada. O Felagund, ele aceita ajudar o Beren e convoca 10 amigos, né, 10 guerreiros, para que eles fossem juntos ao reino de Angband, né, que é o reino lá do Morgoth. O Felagund, então, vai para o norte com Beren e deixa o seu irmão como regente do seu reino. No reino dele também estavam 2 personagens, que eram os 2 filhos de Fëanor, que eu falei, né, o Celegorm e o Curufin. Eles estavam morando lá no reino de Felagund e eles ficam por lá e começam a tramar uma maneira de conquistar o reino, né? Conquistar o reino de Felagund, porque eles não são de índole muito apreciável, né? Eles têm, enfim, eles têm algumas intenções não benéficas e também eles estão sobre a jura de Fëanor, né? Como eu falei, Fëanor fez seus filhos prometerem que iriam, enfim,
caçar qualquer pessoa que tivesse posse das Silmarils. Então eles começam a planejar como eles conseguiriam essa Silmaril caso o Beren e o Felagund conseguissem pegar uma delas da coroa de Morgoth. Mas enfim, enquanto o Beren e o Felagund estavam indo para o norte, eles são interceptados por Sauron, né? Sauron percebe que aquele grupo ali está um pouco estranho, ele os intercepta e chama até sua torre, e lá eles são descobertos e, portanto, eles são presos nas masmorras do reino de Sauron. E lá nas masmorras, o Sauron ele manda um lobisomem, e esse lobisomem ele vai comendo cada um dos amigos de Felagund e de Beren, né? Até que sobram apenas os dois. Porém, quando chega a vez do Beren ser atacado, né, ser devorado pelo lobisomem, o Felagund luta com o bicho e consegue livrar o amigo da morte, mas o próprio Felagund, o próprio rei, ele é ferido de morte e ele morre ali nos calabouços de Sauron, sobrando apenas o Beren, que começa a prantear sobre o corpo do Felagund. Nesse meio tempo, a Lúthien, né, que tinha ficado lá no reino de seu pai, ela começa a ser invadida, né, de um mau pressentimento, né, começa a ser invadida de uma sensação de que Beren está em maus lençóis e, portanto, ela decide fugir de Doriath, né, ela tenta fugir do reino de seu pai, né, para ir em busca do seu amado, né, para ir em busca de Beren e tentar salvá-lo, seja lá qual for o perigo, né, que ele tivesse à mercê. Mas o rei descobre que ela está tentando fugir e prende ela em uma alta torre. E aí ela tem que, pra sair dessa torre, né, a Lúthien, ela tem que sair usando magia, né, porque ela é uma elfa, né, ela é filha de Melian, e Melian é uma maia, né, então ela tem que usar algumas magias ali para conseguir fugir, né. E aqui a história até se parece, nesse trecho, se parece muito com a história da Rapunzel, porque ela usa uma magia para fazer seus cabelos crescerem, e com isso ela consegue trançar uma corda para conseguir descer da torre. E ela também lança uma magia nos seus cabelos para fazer com que qualquer pessoa caia em sonolência, né, se chegar perto dela. Usando essa técnica, então, ela consegue fugir e vai em busca de Beren. No entanto, no meio do caminho, ela é encontrada pelos dois filhos de Fëanor que eu falei, né, por Curufin e por Celegorm. E junto deles também está um cachorro chamado Huan. Esse cachorro, ele tinha vindo lá de Valinor, né? Ele é um cachorro de Valinor. Ele é um cachorro super poderoso. Ele é o mais poderoso, na verdade, de todos. Huan é esse cachorro que aparece aqui na capa. Aqui tá o Beren, a Lúthien e o Huan aqui. E os filhos de Fëanor, então, ao verem ela, né? Eles capturam ela, né? E tentam prendê-la. No entanto, o cachorro, né? O Huan, ele enfim, ele tem boa índole, né? Ele é um cachorro de Valinor, né? Então ele tem um espírito elevado e ele se compadece da situação de Lúthien e se propõe a ajudá-la. Então, o Huan, ele liberta a Lúthien do cativeiro, né, que os dois irmãos tinham feito para ela, e leva ela até as terras do norte, né, até onde estava Beren, né, até próximo ali do reino de Sauron. E com a ajuda desse cachorro, né, do Huan, ela consegue desafiar o próprio Sauron, né, porque o Sauron, ele se transforma em lobo, né, para tentar impedir os dois, né, impedir o Huan e a Lúthien, mas o Huan consegue derrotar o Sauron em forma de lobo, e aí com isso eles conseguem obrigar o Sauron a libertar, né, todos os cativos que estavam ali, e entre esses cativos estava o próprio Beren, que estava assim, quase morto, né? Quase no fim, né? Porque ele passou por tudo que passou e ainda estava sendo muito maltratado, né? Como um prisioneiro de Sauron. Então ele estava assim, em péssimas condições. Mas Lúthien consegue curá-lo, né? Consegue tratar as suas feridas. E ele volta à normalidade depois de um tempo, né? Mas ele ainda não desistiu, né, da sua missão, né? Ele ainda não desistiu de pegar, né, de roubar uma Silmaril da coroa de Morgoth. Mas dessa vez, Lúthien insiste em ir com ele, né? Ele até tenta fugir lá sem que ela veja, né? Porque ele não quer que ela vá com ele. Mas enfim, ela acaba alcançando ele e ele percebe que ela tem que ir mesmo de qualquer jeito, né? Porque a sina dos dois foram entrelaçadas e eles não podem mais se separar, né? Se dividir. Então, para conseguir invadir o reino de Morgoth, eles se disfarçam, né? O Beren se disfarça de lobo e a Lúthien se disfarça de um morcego, né? De um grande morcego, assim, de um vampiro, por assim dizer. E com esse disfarce, eles conseguem entrar no reino de Angband, né? No reino lá de Morgoth.
E eles chegam até o trono de Morgoth, né? Eles se põem diante do trono de Morgoth. E aí a Lúthien, ela tira a sua fantasia, né? Ela tira a sua pele do morcego que ela estava utilizando e ela começa a cantar para Morgoth, né? Ela começa a fazer uma dança, né? E uma cantoria que na verdade são de magia, né? Ela acaba lançando uma magia em Morgoth e ele acaba caindo em sono. Não só Morgoth, mas todo o reino dele, né? Todas as feras, todos os orcs, todos os trolls que estavam ali no reino de Morgoth caem em sono profundo. E assim eles dois, né, o Beren e a Lúthien, conseguem retirar o Silmaril da coroa de Morgoth. E esse trecho, ele explicita bem o poder de Lúthien, né? Ela consegue fazer toda Angband, né? Todo o reino do maior inimigo, né? Do inimigo mais poderoso da Terra-média, cair em sonolência, né? Dá de se imaginar que é uma magia muito poderosa, né? Então, com a Silmaril na mão, né? Beren e Lúthien começam a correr, né, para sair do reino, né? Enquanto os seres que estão ali não acordam, né? Porque eles acabam fazendo barulho enquanto estão tirando a Silmaril da coroa de Morgoth, e esse barulho acaba meio que despertando os seres ali do reino de Morgoth, e aí eles começam a se levantar, né? Começam a voltar à consciência, e eles têm que sair em disparada antes que eles sejam cercados. O problema é que nos portões do reino de Morgoth existia um lobo, né, que é o lobo mais poderoso de toda a Terra-média, um lobo criado pelo próprio Morgoth, cujo nome é Carcarás. Na verdade, eu não sei exatamente como é o nome dele, não. Eu não sei se é Carcarás, ou é Carcaroth, ou Carcaras, ou enfim. Eu gosto da pronúncia Carcarás porque me lembra aquela música do João do Vale. Carcará, pega, mata e come. Carcará, pega, mata e come. Carcará é malvado, é valentão. É a águia de lá do meu sertão. E aí, né, quando Beren e Lúthien estão saindo do reino de Morgoth, eles se deparam com esse grande lobo, né, e esse lobo os ataca e acaba mordendo a mão de Beren, né, a mão que segurava a Silmaril, e acaba arrancando a mão com Silmaril e tudo. O problema é que, quando ele engole a Silmaril, ele acaba enlouquecendo, né, porque aquela pedra, né, aquela joia, que é uma joia de altíssimo poder, né, de altíssima magia, quando toca a pele dele, né, a pele maldita dele, ele acaba entrando em loucura, né, ele acaba sentindo, sei lá, uma dor muito profunda no seu ventre, e isso acaba despertando uma loucura dentro dele, e ele sai adoidado no mundo, levando tormento por onde passa, né? Ele sai destruindo tudo, ele sai matando toda coisa viva que se depara pelo caminho. Enfim, ele literalmente sai destruindo tudo. Mas Beren e Lúthien conseguem escapar e voltam, né, ao reino do pai de Lúthien. E devido à ferida, né, da mordida de Carcarás, o Beren quase morre, né, mas a Lúthien, né, com seus poderes e com seu saber, ela consegue salvar a vida do seu amado. Eles esclarecem o que aconteceu para o pai de Lúthien. Então o rei, ele escuta a história, né, ele entende tudo o que aconteceu, e só aí ele vê que o Beren realmente ama a sua filha, né, ele realmente está disposto a tudo, tanto é que ele literalmente foi até o reino de Morgoth e enfrentou e conseguiu pegar a Silmaril, né, só que a Silmaril estava na mão dele, o problema é que a mão dele estava dentro da barriga de Carcarás, né, então, de certa forma, ele cumpriu a missão que foi dada, né, então o pai de Lúthien, ele aceita que a missão, que o desafio foi cumprido, e, portanto, ele cede a mão de Lúthien para Beren. O problema é que Carcarás, né, que entrou em loucura total depois de comer a Silmaril, ele saiu adoidado, né, pelo mundo, e ele acabou chegando no reino de Doriath, no reino do pai da Lúthien. E aí ele começou a destruir tudo, né? Começou a destruir os vilarejos, começou a destruir as florestas, começou a, enfim, levar morte e destruição por todos os caminhos que ele seguia. E, portanto, o rei, ele junta um séquito, né, entre eles o Beren e o Huan, né, o cachorro, e eles vão atrás do lobo, né? E aí é onde começa a caçada do lobo. No fim, eles conseguem matar o lobo, eles conseguem matar o Carcarás, mas na luta entre eles, o Beren e o Huan acabam morrendo. E depois que o Beren morre, né, a Lúthien, ela entra em tristeza profunda e também acaba morrendo, né, acaba fenecendo. Seu espírito sai do seu corpo e vai até
o reino dos mortos, por assim dizer. Porque os elfos, eles não morrem de velhice ou de doença, mas eles podem morrer de pesar, né? Ou se alguém matar eles, né? Então começa a parte mais bonita da história de Beren e Lúthien, na minha opinião, que é quando, né, eles dois mortos, né, eles vão pro reino dos mortos, né, pro reino de Mandos, e lá a Lúthien, ela se prostra, né, sobre Mandos e faz uma música, né, pedindo para que o rei do reino dos mortos desse mais uma chance para eles dois, né? E a música que ela canta sobre a história deles dois, assim, é dito, né, como a coisa mais bela e mais comovente, a canção mais bela e mais comovente de toda a Terra-média. E realmente deve ter sido mesmo, né, porque conseguiu convencer o coração frio de Mandos, né, o coração frio do rei do reino dos mortos. E, portanto, ele dá mais uma chance para Beren e Lúthien, né, de voltarem para a Terra-média e de terem mais uma vida. Então, eles literalmente reencarnam. E, nessa segunda vida, eles ainda vivem grandes aventuras, eles têm um papel essencial no futuro da Terra-média, porque é dos seus descendentes, né, dos descendentes de Beren e de Lúthien, que vai vir um elfo muito importante, chamado Eärendil, que é ele que vai até os Vala pedir ajuda, né, pedir auxílio para destruírem o Morgoth, né, e é através dele que a destruição de Morgoth efetivamente acontece. Eärendil, inclusive, é o meu elfo preferido, tá? É a minha história preferida da Terra-média, né, a minha história preferida dos contos antigos da Terra-média, e querendo ou não, né, a história de Beren e Lúthien é essencial para que ele viesse a nascer, né, porque ele é um dos descendentes desse casal. Bom, eu tenho algumas críticas quanto a essa obra, principalmente referente ao trabalho editorial. Eu achei os capítulos um pouco confusos, né? A organização... É porque, assim, esse livro, ele não é uma narrativa do começo ao fim, né? Eles são vários fragmentos que aparecem aqui, e a forma como eles foram organizados me pareceu um pouco confusa, né? E a forma como eles foram explicados também foi um pouco confusa, assim. Eu não consegui... tive alguma dificuldade para entender a sequência, a lógica dos capítulos durante a leitura. Mas nada que uma leitura ativa, né, e que, sei lá, você ir lá e anotar e, enfim, tentar realmente fazer um trabalho de estudo em cima daquela obra não resolva. Eu não gostei muito também do Tolkien em verso, né, ou seja, eu não gostei muito do poema, principalmente do poema principal, né, a Balada de Leithian. Eu não sei se foi uma questão de tradução, mas o poema em si, ele não me prendeu tanto, tá? Eu acho que eu prefiro o Tolkien em prosa do que o Tolkien em verso, né? O Tolkien em prosa, ele tem uma tonalidade muito épica, né? Ele consegue ter uma tonalidade muito épica, muito emocionante, né? Enquanto que em verso, eu não consegui identificar muito isso, né? Isso não aparece tanto em verso, pelo menos na minha opinião. Talvez seja coisa de tradução, né? Talvez seja alguma questão de tradução, não sei. Mas eu prefiro Tolkien em prosa do que em verso. Pelo menos com base nessa minha leitura aqui. Pois muito bem, galera. É isso. Esse foi o vídeo. O link para você adquirir o livro na Amazon tá aqui na descrição. Não se esqueça também de dar o like, de comentar e de se inscrever caso você assim o queira, tá? Pois muito bem. Valeu e até um próximo vídeo.